Escandaloso, mas bonito. Mensagem de Robert Charles Sproul. Se algum evento que ocorreu neste planeta é muito alto e muito sagrado para compreendermos, é a paixão de Cristo, sua morte, sua expiação e seu abandono pelo Pai. Seríamos totalmente intimidados para falar sobre isso, se não fosse pelo fato de que Deus, em sua palavra, colocou diante de nós a revelação de seu significado. Nesta sessão, quero me concentrar na interpretação bíblica da morte de Cristo na cruz. Sempre que discutimos um evento histórico, revisamos os fatos e às vezes discutimos sobre o que realmente aconteceu, o que foi dito, o que foi observado. No entanto, uma vez que concordamos com os fatos ou concordamos em discordar, ainda nos resta a pergunta mais importante que podemos fazer: qual é o significado do evento? As pessoas que testemunharam Cristo tropeçando em direção ao Gólgota, que o viram entregue aos romanos e que assistiram à sua crucificação, entenderam o significado desse evento de várias maneiras. Houve quem pensasse estar presenciando a justa execução de um criminoso. Caifás, o sumo sacerdote, disse que a morte de Cristo era conveniente e que ele tinha que morrer pelo bem da nação. Ele viu a crucificação como um ato de apaziguamento político. Um centurião que observou como Jesus morreu disse: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Mateus 27:54. Pôncio Pilatos, os dois ladrões que foram crucificados ao lado de Jesus, todos, ao que parece, tinham uma compreensão diferente do que a cruz significava. A cruz tem sido um tema favorito da especulação teológica por 2000 anos. Se examinarmos as várias escolas teológicas de pensamento hoje, encontraremos uma infinidade de teorias concorrentes sobre o que realmente aconteceu na cruz. Alguns dizem que foi a ilustração suprema do amor sacrificial. Outros dizem que foi o ato supremo de coragem existencial, enquanto outros ainda dizem que foi um ato cósmico de redenção. A disputa continua. No entanto, não temos apenas o registro dos eventos nas Escrituras, principalmente nos Evangelhos, mas também temos a interpretação de Deus desses eventos, principalmente nas Epístolas. Em Gálatas 3:13, Paulo discute o significado da cruz, resumindo todo o ensino do capítulo em um único versículo: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, pois está escrito: maldito é todo aquele que está pendurado em um madeiro. Esse motivo de maldição teria sido entendido claramente por um judeu experiente no mundo antigo, mas em nossos dias tem um som estranho. Para nós, o próprio conceito de maldição cheira a algo supersticioso. Quando ouço a palavra maldição, penso em Oil Can Harry in the Perils of Pauline, que diz: maldições frustradas novamente, quando o herói salva a heroína de suas garras. Outra pessoa pode pensar no comportamento de tribos primitivas que praticam voodoo, nas quais pequenas réplicas de bonecas são perfuradas por alfinetes quando uma maldição é lançada sobre um inimigo. Podemos pensar na maldição da tumba da múmia nos filmes de terror de Hollywood com Vincent Price e Bela Lugosi. Uma maldição em nossos dias é considerada algo que pertence ao reino da superstição. Nas categorias bíblicas, uma maldição tem um significado bem diferente. No Antigo Testamento, a maldição se refere ao julgamento negativo de Deus. É o antônimo, o contrário da palavra bênção. Suas raízes remontam aos relatos da entrega da lei no livro de Deuteronômio, quando a aliança foi estabelecida com Israel. Não havia aliança sem sanções vinculadas a ela, provisões para recompensa para aqueles que guardavam os termos da aliança e punição para aqueles que a violavam. Deus disse a seu povo: vejam, ponho hoje diante de vocês uma bênção e uma maldição. A bênção, se obedecerem aos mandamentos do Senhor seu Deus, que hoje lhes dou. A maldição, se desobedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, seguindo outros deuses que não conhecestes. Deuteronômio capítulo 11, versículos 26 a 28. A maldição é o julgamento de Deus sobre a desobediência, sobre as violações de sua santa lei. O significado da maldição
pode ser compreendido mais plenamente ao vê-la em contraste com seu oposto. A palavra abençoado é muitas vezes definida em termos hebraicos de forma bastante concreta. No Antigo Testamento, depois que a comunhão com Deus foi violada no Éden, as pessoas ainda podiam ter um relacionamento próximo com Deus, mas havia uma proibição absoluta. Ninguém tinha permissão para olhar para a face de Deus. Esse privilégio, a visão beatífica, foi reservado para o cumprimento final de nossa redenção. Esta é a esperança que temos, que algum dia poderemos olhar sem véu diretamente para a face de Deus. Ainda estamos sob o mandato "o homem não verá Deus e viverá", Êxodo 33:20. No entanto, sempre foi a esperança judaica que algum dia essa punição pela queda do homem fosse removida. A bênção hebraica ilustra isso: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Números capítulo 6, versículos 24 a 26. Este é um exemplo de paralelismo hebraico. Cada uma das 3 estrofes diz a mesma coisa: que o Senhor abençoe, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto. O israelita entendia concretamente a bem-aventurança. Ser bem-aventurado era poder contemplar a face de Deus. A pessoa só podia desfrutar da bênção em graus relativos. Quanto mais perto chegava do relacionamento face a face definitivo, mais abençoado era. Por outro lado, quanto mais distante desse relacionamento face a face, maior a maldição. Assim, em contraste, no Antigo Testamento, a maldição de Deus envolvia ser totalmente removido de sua presença. A maldição total impedia um vislumbre, mesmo à distância, da luz de seu semblante. Proibiu até mesmo a glória refratada de um raio da luz radiante irradiando da face de Yahvé. Este simbolismo foi realizado ao longo da história de Israel e estendido à liturgia do povo judeu. Aplicava-se à posição do tabernáculo, a tenda da reunião, que foi projetada para simbolizar a promessa de que Deus estaria no meio de seu povo. Deus ordenou que o povo armasse suas tendas por tribos, de forma que se reunissem em torno do ponto central da comunidade, onde ficava o tabernáculo, a morada de Javé. Somente o sumo sacerdote tinha permissão para entrar no meio do tabernáculo, o Santo dos Santos, e apenas uma vez por ano no dia da expiação. Mesmo assim, ele só podia entrar no local sagrado após longas oblações e ritos de limpeza. Deus estava no meio de seu povo, mas eles não podiam entrar no santuário interior do tabernáculo que simbolizava sua morada. No dia da expiação, 2 animais estavam envolvidos nas cerimônias litúrgicas, um cordeiro e um bode expiatório. O sacerdote sacrificava o cordeiro no altar pelos pecados do povo. O sacerdote também pegava o bode expiatório e colocava as mãos sobre ele, simbolizando a transferência dos pecados da nação para as costas do bode. Imediatamente o bode expiatório foi levado para fora do acampamento para o deserto, aquele lugar estéril de desolação remota, para a escuridão exterior, longe de qualquer proximidade da presença de Deus. O bode expiatório recebeu a maldição. Ele foi cortado da terra dos vivos, cortado da presença de Deus. A fim de compreender o significado desta ação no que se refere à morte de Cristo, devemos nos voltar para o Novo Testamento. João começa seu evangelho escrevendo: "No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus." O mistério da Trindade tem intrigado nossas mentes por séculos. Sabemos que há um sentido em que o Pai e o Filho são um, mas devem ser distinguidos e existem em um relacionamento único. O relacionamento, como João explicou, é descrito pela palavra "com". A palavra estava com Deus. Literalmente, João estava dizendo que pai e filho têm um relacionamento face a face, precisamente o tipo de relacionamento que os judeus foram negados com o Pai. O judeu do Antigo Testamento podia entrar no tabernáculo e estar com Deus, grego sol, significando "com" no sentido de presente em grupo. Quando examinamos a crucificação, é importante lembrarmos que o relacionamento de Jesus com o Pai representa o máximo em bem-aventurança
e que sua ausência era a essência da maldição. Quando lemos a narrativa da paixão de Jesus, certas coisas se destacam. O Antigo Testamento nos ensina que seu próprio povo o entregou aos gentios, aos estranhos e estranhos à aliança. Após seu julgamento perante as autoridades judaicas, ele foi enviado aos romanos para julgamento. Ele não foi executado pelo método judaico de apedrejamento, pois as circunstâncias da história mundial da época excluíam essa opção. Quando a pena de morte era aplicada sob a ocupação romana, tinha que ser feita pelos tribunais romanos. Então a execução tinha que ser pelo método romano de crucificação. É significativo que Jesus tenha sido morto nas mãos dos gentios fora do acampamento. Sua morte ocorreu fora da cidade de Jerusalém. Ele foi levado para o Gólgota. Todas essas atividades, quando entrelaçadas, indicam a reencenação do drama do bode expiatório que recebeu a maldição. Paulo nos diz que na lei deuteronômica, a maldição de Deus recai sobre todo aquele que for pendurado em uma árvore, uma maldição não necessariamente dada àqueles que sofrem morte por apedrejamento. Jesus foi pendurado em um madeiro, cumprindo minuciosamente todas as provisões do Antigo Testamento para a execução do julgamento divino. O Novo Testamento vê a morte de Jesus como mais do que um ato isolado ou ilustração de coragem ou amor, embora sua morte possa ilustrar essas coisas. Em vez disso, é um evento cósmico, uma morte expiatória. É uma maldição que é derramada sobre Cristo por nós. O teólogo suíço Karl Barth diz que a palavra mais importante em todo o Novo Testamento é a pequena palavra grega huper. A palavra huper significa simplesmente em nome de. A morte de Jesus é em nosso favor. Ele toma a maldição da lei por mim e por você. O próprio Jesus disse isso de muitas maneiras diferentes. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ninguém me tira de mim, mas eu a dou por mim mesmo. João capítulo 10, versículos 15 e 18. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos capítulo 10, versículo 45. Essas imagens do Novo Testamento enfatizam o conceito de substituição. Certa vez, dei uma palestra pública sobre a relação entre a antiga e a nova aliança. No meio da minha palestra, um homem pulou no fundo da sala. Ele ficou indignado quando sugeri que a morte de Jesus Cristo foi uma morte expiatória, uma morte substitutiva em nome de outras pessoas. Ele gritou do fundo da sala: "Isso é primitivo e obsceno." Depois de superar minha surpresa e organizar meus pensamentos, respondi: essas são as duas melhores palavras descritivas que ouvi para caracterizar a cruz. O que poderia ser mais primitivo? Uma encenação sangrenta como esta, com todo o drama e ritual, é uma reminiscência de tabus primitivos. É tão simples que até mesmo o mais ignorante, a pessoa mais simplória pode entendê-lo. Deus nos oferece um caminho de redenção que não se limita a uma elite intelectual, mas é tão grosseiro, tão bruto, que o primitivo pode compreendê-lo e ao mesmo tempo tão sublime que causa consternação aos mais brilhantes teólogos. Gostei particularmente da segunda palavra, obsceno. É uma palavra muito apropriada porque a cruz de Cristo foi o evento mais obsceno da história humana. Jesus Cristo tornou-se um escândalo. No momento em que ele estava na cruz, o pecado do mundo foi imputado a ele como ao bode expiatório. A obscenidade do assassino, a obscenidade da prostituta, a obscenidade do sequestrador, a obscenidade do caluniador, a obscenidade de todos esses pecados, como eles violam as pessoas neste mundo, foram, em um momento, focados em um homem. Uma vez que Cristo abraçou isso, ele se tornou a encarnação do pecado, o modelo absoluto da obscenidade. Em certo sentido, Cristo na cruz foi a pessoa mais imunda e grotesca da história do mundo. Em si mesmo, ele era um cordeiro sem defeito, sem pecado, perfeito e majestoso. Mas por imputação, toda a feiura da violência humana se concentrou em sua pessoa. Uma vez que o pecado se concentrou em Jesus, Deus o amaldiçoou. Quando a maldição da lei foi derramada sobre Jesus,
Ele experimentou uma dor que nunca havia sofrido nos anais da história. Já ouvi sermões vívidos sobre a dor excruciante dos pregos nas mãos, de ser pendurado em uma cruz e das dimensões tortuosas da crucificação. Tenho certeza de que todos eles são precisos e que foi uma maneira terrível de ser executado, mas milhares de pessoas na história do mundo passaram pela dor excruciante da crucificação. Apenas um homem já sentiu a dor da plenitude da maldição absoluta de Deus sobre ele. Ao senti-lo, clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Marcos 15:34. Alguns dizem que ele fez isso simplesmente para citar o Salmo 22. Outros dizem que ele estava desorientado pela dor e não entendia o que estava acontecendo. Deus certamente o abandonou. Esse é o objetivo da expiação. Sem abandono não há maldição. Deus, naquele momento no espaço e no tempo, virou as costas para o seu filho. A intimidade do relacionamento profissional que Jesus experimentou com o Pai foi rompida em sua natureza humana. Naquele momento, Deus apagou as luzes. A Bíblia nos diz que o mundo estava envolto em trevas, o próprio Deus dando testemunho do trauma da hora. Jesus foi abandonado, ele foi amaldiçoado e ele sentiu isso. A palavra paixão significa sentimento. No meio de seu abandono, duvido que ele estivesse ciente dos pregos em suas mãos ou dos espinhos em sua fronte. Ele foi cortado do Pai. Foi obsceno, mas foi lindo, porque por meio dele, algum dia, poderemos experimentar a plenitude da bênção de Israel. Olharemos desvelados para a luz do semblante de Deus. Amém. Esta mensagem foi extraída do livro de Quem é Jesus, de Robert Charles Sproul.